Meus amigos, sejam bem-vindos ao canal. Nós temos o prazer, a satisfação de mais uma vez ter aqui conosco o professor Cícero Bezerra. Já foi apresentado no vídeo anterior, né, desses colóquios. O professor Cícero é espírita, é estudioso do espiritismo, né, e é professor da Universidade Federal do Maranhão. Tá certo? Esse segundo encontro nosso tem o mesmo espírito, né, do primeiro, né, do primeiro. Bom, está dando uma interferência, se alguma microfonia. Se puder. Isso, perfeito, pronto. Quando for sua vez de falar, eu vou desativar aqui também, para não dar retorno do som. Esse segundo encontro tem o mesmo espírito do primeiro, tá? Na verdade, é um bate-papo, são duas pessoas amigas que se conhecem, que estudam espiritismo, né? E que pararam, né? Se encontraram casualmente, por assim dizer, né? E vão trocar uma ideia, bater um papo, né? Sobre algumas perplexidades, dúvidas, inquietações ou qualquer coisa assim referentes a certos temas da doutrina, tá certo? Só para não ficar uma coisa muito solta, então não é exatamente um roteiro, mas eu elaborei aqui alguns pontos com os quais eu queria tocar com o Cícero, né? E como da vez anterior, eu coloco mais ou menos o ponto, coloco aí das minhas perplexidades, das minhas dúvidas, meio que a minha opinião, né? E depois, então, passo a palavra para ele, tá certo? Mas, evidentemente, para que algum eventual, né, ouvinte que amanhã ou depois acesse esse vídeo possa tirar proveito, é necessário, claro, uma certa leitura, né? Uma certa vivência e convivência com a literatura da doutrina espírita. Mas, se ainda não tendo, ainda que não tendo, talvez, né, no primeiro momento, essa leitura, essa vivência com a literatura espírita, se você entender que o bate-papo está agradável e lhe interessa, por favor, nos prestigie, né, e continue. Tá bom? Dito isso, Cícero, uma questão não vou dizer inquieta, incomoda, não é bem isso, né? Mas, assim, uma questão que eu vejo, papel dos centros espíritas. O que eu quero dizer com isso, né? E, de novo, né, lembrando ao amigo aí que eventualmente nos assista, quer dizer, não frequento nenhum centro, etc., né? Meu contato com a doutrina é de interessado nela, sinto-me, considero-me espírita e sou um estudioso, né? Dentro das minhas possibilidades e limites da doutrina, tá certo? Mas, assim, a visão que me fica, então, de alguém que não frequenta, né, centros espíritas, você, no caso, frequenta, né, digamos, tem uma percepção mais real da coisa, né, é que, por exemplo, sei lá, se você pegar século XIX, começo do século XX, né, eu não me lembro quem foi, mas, enfim, alguém disse certa feita, ainda no século passado, né, meados do século passado, mais ou menos, o que seria dos pobres, né, do Rio de Janeiro não fossem os espíritas, né? Tamanha era a importância dos espíritas no que diz respeito a, né, muitas vezes, doação de alimentos, algum tipo de assistência médica, inclusive, obras diversas, né? Mas com o passar do tempo, por exemplo, hoje em dia, escolas públicas, muitas delas, aí depende do estado também, que a gente for considerar, né? Mas, por exemplo, já existem muitas escolas públicas, né, em princípio, com vagas para todo mundo, né? Com algum defeito que se possa colocar, mas há vagas. Então, por exemplo, centros espíritas terem uma escola, né, oferecerem aulas, né, ou terem escolas, será que ainda é necessário? Hoje em dia você tem, bem ou mal, uma rede de amparo, né, do governo federal, às vezes alguma coisa a nível de governo estadual, maior do que já houve, etc. Mas fico com a sensação que os centros espíritas ainda se preocupam muito em estarem moldados nesse formato assim de, digamos, serem um foco de assistência social, né? E isso, a meu ver, cria um entrave que é o fato de que as pessoas, às vezes, procuram aquela entidade só por essa razão, basicamente, não que não tenha mérito, é claro, né? Mas também que isso de saída coloca sobre os ombros daqueles, né, que cuidam do centro um ônus pesado, né? Porque mesmo que dar assistência a um número relativamente pequeno de pessoas, algumas dezenas apenas, implica em você ter uma espécie de renda fixa mensal que não pode ser pequena. Tá? E os centros, via de regra, vivem de doações, coisa que vale. Às vezes algum tem uma livraria, né? Comercializa livros espíritas, tem um pequeno lucro na comercialização desses livros e por aí vai. Mas manter uma entidade do gênero não é fácil. E esse formato, né, impõe um ônus, né? Digamos, às vezes eu fico com a sensação que, digamos, o centro como foco, como polo de divulgação da doutrina,
termina ficando em muito segundo, terceiro, quarto plano. E há uma preocupação muito grande de ser uma espécie de foco de assistência social. Né? Mas, digamos, você até como um frequentador, né, de um centro, como é que você vê essa realidade, essa questão? Vou fechar meu microfone. Muito bem. Em primeiro lugar, mais uma vez, obrigado pelo convite, pela oportunidade de a gente estar aqui, dialogando em torno, né, do conteúdo e da doutrina espírita. A questão dos centros é uma questão extremamente relevante e interessante. A gente prestar atenção, a própria doutrina espírita, ela cresceu em reuniões pequenas, familiares, e dessa natureza é que os centros espíritas foram, digamos assim, pensados. O primeiro centro espírita lá, também em Paris, por Allan Kardec, nasce a partir desse esquema, dessa associação mais fraterna, mais familiar. Né? No Brasil, as casas espíritas, elas nascem com objetivos vários, mas todos eles convergindo para o acolhimento. A gente que busca uma casa espírita pela primeira vez, a gente busca justamente porque ou tem uma curiosidade em relação à doutrina e espera ser acolhido para que possa entender melhor a proposta renovadora da doutrina, ou a gente tem uma dificuldade muito, muito grande, a gente busca também um auxílio, uma solução para aquela dificuldade. Dificuldades, às vezes, de cunho material, dificuldades, às vezes, de cunho espiritual. E a proposta dos centros espíritas ou das casas espíritas é acolher aquele público com as dificuldades que aquele público possa ter e propor alternativas para ajudar na resolução daquele problema. O lema da doutrina espírita é fora da caridade, não há salvação. Mas o problema que você traz para a gente, que é muito grave, é que muitos entendem a caridade unicamente por uma atividade assistencialista, o que não é isso. Para a doutrina espírita, a caridade é uma postura que passa muito além do assistencialismo. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que era caridade conforme entendia Jesus, não há em nenhum momento a palavra assistencialismo e nem beneficência. A gente vai encontrar lá benevolência para com todos, quer dizer, o ardor do coração de querer ajudar aquelas pessoas, indulgência, que estaria na parte mais do pensamento, na parte mais intelectual, não fazer juízos pesados a respeito das outras pessoas, né? E o perdão das ofensas. Então, a caridade é esse conjunto de virtudes direcionadas na prática do bem. E a gente que vai na casa espírita, a gente vai procurando uma escola que nos auxilie na prática da caridade. Né? Claro que a gente sai de uma situação, digamos assim, escura, buscando uma situação mais luminosa, e a gente passa por uma zona ali que é uma penumbra. Então, a gente vai aprendendo a fazer caridade. É muito mais fácil a gente fazer uma caridade assistencialista, inicialmente, do que a gente desenvolver uma postura mais moral, de uma prática mais caridosa, mais moral. O fato é que a casa, ela se organiza em departamentos, e cada departamento estuda com sua equipe meios para que consiga realizar ações em prol da comunidade, de todos aqueles que buscam a casa espírita da melhor maneira possível. Uma crítica que a gente vê muito nos pensadores espíritas, eu relembro aqui Herculano Pires, ele sempre com a palavra muito lúcida, no livro O Centro Espírita, ele chama atenção para determinados movimentos quase de igrejismos nos centros espíritas. Aí isso a gente precisa realmente evitar. O centro espírita é uma escola, como escola ela liberta a gente de determinados pensamentos e ela nos prepara justamente para uma vida
mais liberta, mais livre de grilhões, sejam psíquicos, sejam físicos, etc. Nunca a gente ficar dependente daquela condição para poder transitar no mundo físico, né? Então tem que libertar. Nós temos o diálogo fraterno também em todas as casas espíritas, que é também para auxiliar num diálogo fraterno, uma conversa amiga, apresentar soluções de acordo com a proposta da doutrina espírita, que, como você falou da nosso encontro anterior, é a moral cristã, para que a solução do problema seja resolvido conforme as orientações do próprio Cristo, né? E isso também liberta. Tá? Então, o que a gente precisa ter cuidado é para que não crie uma dependência, seja uma dependência material, até uma dependência moral, né? Na ausência da casa espírita, por exemplo, num quadro desse de pandemia, que as casas espíritas tiveram que cerrar as portas, fechar suas portas para um atendimento virtual, aquelas pessoas que desenvolveram uma dependência física daquele ambiente tiveram muitas dificuldades. Né? Então, a casa não deve, de forma nenhuma, deixar de acolher as pessoas, seja qual a necessidade delas, material ou necessidade mesmo espiritual, moral. A casa tem que ter departamento para atender isso, mas sempre com o objetivo de libertar aquela pessoa das dificuldades que lhe prendem, né, no entorno da vida material, e não causar uma dependência. Não, perfeito, perfeito. A minha colocação foi no seguinte sentido, quer dizer, as pessoas muitas vezes podem passar a enxergar, né, o centro espírita apenas, digamos, como um local de assistência material. Olha, ali uma vez por mês distribui uma cesta básica, por exemplo, qualquer coisa assim, né? E a gente percebe que, por exemplo, estabelecendo um paralelo, né? Enfim, no meu entender, embora você vá encontrar talvez espíritas que tenham um posicionamento diferente, né? Mas no meu entender, entendo que estou apenas a ecoar, né, o que o próprio Kardec disse lá nas suas obras iniciais. O espiritismo não é uma religião, ponto. Mas então estabelecendo um paralelo com, né, por exemplo, o protestantismo e catolicismo, os templos, o centro espírita não é um templo, né, bem entendido, mas só para estabelecer um paralelo, né, digamos, sobretudo a Igreja Católica, por exemplo, tirando alguma razão ou outra pela qual a terra é fechada, está aberto, você pode entrar, você pode sentar ali em silêncio, você pode orar, você pode frequentar a missa, se for, né, a sua religião, ou se por qualquer razão você deseja frequentar. As igrejas protestantes normalmente não ficam o tempo todo abertas, né? Abrem em certos momentos para o culto, aquela coisa toda, mas pessoas podem frequentar, não sei o quê, etc. Quer dizer, são essencialmente, digamos, focos de divulgação de uma certa religião. Estou traçando apenas um paralelo com, né, o espiritismo, que quem estiver a nos ouvir eventualmente entenda. Não estou dizendo que o espiritismo é uma religião. Mas, enfim, são focos de propagação daquela religião, daquele pensar, né, daqueles rituais, se for o caso, no caso da Igreja Católica, por aí vai. Né? Sem entrar no mérito, né? Não é o caso aqui, mas aí você olha, por exemplo, o centro espírita, e eu não consigo enxergar o centro espírita como um polo de divulgação da doutrina, propriamente. Né? Falta essa característica. E aí, só tentando, né, caminhar para um fechamento desse ponto, desse tópico, você pega ali o próprio Kardec e outros espíritas, né, de escola ali, né, geralmente franceses e tal, mas também em alguns outros países, ali por meados para o fim do século XIX, né, o mesmo comecinho do século XX e tal, quando o espiritismo deu uma boa deslanchada, né, surgiram muitos pesquisadores, muitos trabalhos, muitos livros publicados, que lemos até hoje, estudamos até hoje, né, periódicos especializados, né, muitos, né, enfim, uns 2 ou 3 mais proeminentes, mas vários, quer dizer, houve um boom realmente do espiritismo. E você lê, então, Kardec e outros espíritos daquela época, e a visão é muito otimista, mas otimista calcado na realidade que eles viam, né? Kardec olhava para a França e via, né, em toda cidade importante, às vezes nas pequenininhas também, pessoas formando grupos, sempre sendo formados, né? Os livros do espiritismo vendendo bem, a revista espírita, né, bombando, digamos assim, para usar um termo, né, um pouco vulgar de hoje em dia, quer dizer, mas aí, por razões diversas, também não vem o caso aqui analisar, seria uma coisa meio profunda, meio demorada, não se observou isso. Né? O fato é que não se observou isso. Mesmo no Brasil, que acredito que em números, né,
absolutos, possivelmente seja o país com mais espíritas no mundo, salvo engano, enfim. Em todo caso, tem um número expressivo, né? Em números absolutos, né? Percentualmente, não é um percentual tão significativo. Mas, enfim, você não viu esse boom, digamos assim, né, do espiritismo. Na verdade, foi aquela coisa, a analogia que eu fiz no vídeo anterior, né, naquele encontro anterior. O bolo começou a crescer e, de repente, parece que faltou fermento, ele, né, alguém apagou o fogo, não sei, ele meio que murchou. Né? E aí os centros espíritas, como não tem, via de regra, a meu ver pelo menos, né, essa característica, né, de atuarem como um polo de divulgação da doutrina, talvez até, né, por um certo receio, por um certo pudor doutrinário, né, não fazer com que o centro espírita fique parecendo uma igreja, né, que por certo não seria adequado, né, mas aí, digamos, fica com essa coisa meio, né, para a população em geral, quando muito é um local onde as pessoas vão pegar uma cesta básica e receber um passe e tomar uma água fluidificada, e ponto. Né? Posso comentar? Pois não. Com os centros espíritas, na verdade, eles funcionam como educandários de almas. As federativas, tanto a Federativa Nacional, a FEB, quanto as estaduais, têm um cuidado muito grande, têm uma preocupação, na verdade, e oferecem cursos e oferecem apostilas para que os centros espíritas funcionem também como local, e principalmente como local de estudo e divulgação da doutrina espírita. Nós temos, desde a década de 80, pela Federação Espírita Brasileira, o estudo sistematizado da doutrina espírita, nossas apostilas do ESD, né? Estudo sistematizado. Nós temos também estudo sistematizado da mediunidade, o ESME. O ESD são 3 anos, o ESME costuma ser de 2 anos. Nós temos o estudo aprofundado da doutrina espírita, que são 5 apostilas da FEB. Cada apostila tem mais ou menos a duração de 1 ano, que são mais 5 anos do estudo aprofundado da doutrina espírita. Hoje, muitas casas espíritas já têm um estudo sistematizado. Então, eu busquei a casa espírita para estudar a doutrina espírita. Então, o nome da nossa casa já lembra, inclusive, que é um ambiente de estudos, né? Sociedade de Estudos Espírita Fraternidade. Então, muitas pessoas buscam as portas do Fraternidade para ter entendimento da doutrina, tirar dúvidas sobre a doutrina. Alguns também buscam problemas mesmo graves de obsessão, etc. e tal. Então, a gente não tem só nas casas espíritas o departamento de ação social, que é justamente o departamento em que a gente tem a doação de cestas básicas, sopas, etc. Né? Mas a gente tem outros departamentos que cuidam também da divulgação. Então, nós temos não só nossa casa, mas a grande maioria das casas espíritas. Nós temos o momento da palestra pública, em que outras pessoas de outras casas, normalmente pessoas que fazem parte do movimento espírita local, são convidados para dissertar sobre um tema espírita. São palestras que demoram em torno de 1 hora. Nós temos o evangelho também realizado nos centros espíritas, em que um espírita vai dissertar a respeito de um tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos o acolhimento da mediunidade, aquelas pessoas que chegam com dúvidas da mediunidade, vão dialogar sobre também, e nós temos os estudos sistematizados. Hoje em dia, a Federação Espírita Brasileira recomenda não apenas o estudo sistematizado da doutrina espírita, mas já tem o EOB, que é o estudo das obras básicas, que também é um estudo sistematizado. E nós temos o grupo, que é o NEP, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, onde a gente vai estudar os evangelhos, os 4 evangelhos, mas com o olhar da doutrina espírita. Então, cada vez mais, as casas espíritas se transformam em educandários mesmo. É claro que a parte de assistir à necessidade alheia também existe, precisa. A maioria das casas espíritas ela é iniciada num bairro extremamente pobre,
onde as mães, para trabalhar, precisam deixar a criança, então nasce uma creche, nasce alguma coisa, a partir e com muito respeito, porque a grande maioria dessas pessoas necessitadas, a grande maioria não é de maneira nenhuma espírita, né? E aí, aos poucos, vai trabalhando a evangelização das crianças, vai falando de Jesus, vai se aconchegando, e a casa fica aberta para o estudo do Evangelho, a casa fica aberta para o estudo da mediunidade, a casa fica aberta para outros estudos, para palestra pública, e as pessoas vão perdendo o receio, perdendo o medo, chegando, e a tarefa, né, vai se desenvolvendo e vai crescendo, né? Então, a casa não é só, hoje em dia, aquele ambiente de acolher e contribuir materialmente. Não. A casa, cada vez mais, realmente é um ambiente de estudo, é uma escola mesmo com o objetivo de dar uma formação moral, integral, né, espiritual ali. Né? É isso. Perfeito. Mas relativo a isso, tinha um outro ponto aqui que eu tinha anotado também. Como disse, a gente não tem propriamente um roteiro, né? Digamos, a coisa é de bate-pronto, é espontânea, é de acordo com o que cada um tiver na mente, né? Naquele momento. Mas relacionado a isso, tinha um ponto que eu tinha colocado até antes, que é o seguinte: quanto mais você falava, mais eu percebia isso com clareza, né? Digamos, sei lá, conhecer os fundamentos, digamos, os pressupostos básicos, né? Nos quais a doutrina se baseia, né? Que o espírito sobrevive à morte física do corpo, que há uma reencarnação, que inclusive há um objetivo moral, digamos, um porquê moral, né? Da reencarnação. A moral espírita é, né? Diria eu, 100% a moral cristã, né? Evidentemente enriquecidas de uns porquês, né? Que o Espiritismo explica e busca explicar, mas, enfim, compreender, assim, digamos, esses fundamentos, me parece que é acessível a todos. Mas bate com o que você falou ainda há pouco, que é o seguinte, o que eu vou comentar, quer dizer, fico com a sensação que, por exemplo, e aí, de novo, está apenas estabelecendo um paralelo, né, para que fique claro para quem eventualmente venha nos ouvir, quer dizer, entender pelo menos, embora você possa encontrar, né, espíritas que digam talvez o diferente, mas espiritismo não é uma religião, ponto. Ponto. Mas apenas, então, estabelecendo um paralelo, né, não que o indivíduo não possa estudar outras coisas, ou não deva, né, mas, por exemplo, um evangélico, Bíblia, geralmente fica ali pelo, né, gosta mais do Velho Testamento do que do Novo, né? Os católicos, Bíblia, já é o contrário, né? Gostam mais do Novo Testamento do que do Velho, fico com essa impressão, pelo menos. Mas, enfim, são homens e mulheres de um livro só, por assim dizer. Né? Já o Espiritismo, quer dizer, de saída, 5, ou se você contar obras póstumas, 6 obras de Kardec. Mais uns livros principais aí de Gabriel Delany, mais alguma coisa de Charles Richer, mais alguma coisa aí de Bozano, mais alguma coisa de Gabriel Delany, e por aí vai. Mais alguma coisa de Flammarion, e por aí vai. Enfim. Né? Sem falar nos Chico Xavier e tal. Né? Quer dizer, é muito estudo, é muita leitura, é muito pensar. Né? Nesse sentido, não existe um curso de graduação em Espiritismo. Né? Não existe isso. Existe curso de graduação em Teologia, em Espiritismo não existe. Mas se existir, será uma graduação por uns 6 anos, uma boa. Né? A graduação. Né? Mas digamos, só conhecer as obras e pensá-las e lê-las e estudá-las e tal, demoraria mais do que isso. Será que é por isso que, digamos, que o espiritismo termina sendo tão pouco atraente no nosso país, ou mesmo em outros, mas em outros tem outras questões culturais também a considerar, quer dizer, o espiritismo dá muito trabalho, é isso mesmo? É a impressão que eu tenho. Dá muito trabalho e isso afasta um pouco as pessoas. Qual é a sua impressão, assim, no dia a dia, né, do convívio com pessoas que frequentam centros, e etc.? Essa é uma percepção que eu, por exemplo, não posso ter, porque eu não frequento centros, né? Gostaria que você dividisse um pouco isso aí com a gente. É uma questão extremamente difícil, mas a impressão que eu tenho é que a doutrina espírita é uma doutrina que nos cobra muito a responsabilidade. Né? A gente vê outras formas de pensar, outras doutrinas, outras tradições religiosas, e aí a gente percebe a necessidade que alguém tem e busca aquela tradição religiosa para que haja
alguma indicação do que ele deve fazer, o que é permitido, o que não é permitido fazer. Então, há determinadas doutrinas que indicam até que tipo de roupa a pessoa deve usar, com quem deve se aproximar, se deve namorar com quem, etc. Então, há realmente pessoas que necessitam de outras, numa orientação muito detalhada, para que ela proceda de forma segura, achando que se alguma coisa der errado não foi por responsabilidade dela. A doutrina espírita vem nos esclarecer a respeito do livre-arbítrio, que nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos e somos responsáveis por aquilo que deixamos de fazer. Quando eu chego na doutrina espírita, eu fui surpreendido com o Livro dos Espíritos, uma questão que diz que eu sou responsável pelo mal oriundo do bem que eu não fiz. Olha, para mim, caridade antes era alguém bater na minha porta, pedir alguma coisa e eu recebê-la bem, tratá-la bem e dar o necessário para quem pede. Para mim, isso era caridade. Quando chego na doutrina espírita, a minha omissão de algo que porventura for causar algum problema, eu sou responsável moralmente por aquilo. E aí é uma doutrina que nos liberta. Não existe a noção do pecado dentro da casa espírita, porque existe a noção da causa e efeito. Eu posso eu posso errar, eu posso me equivocar em determinados momentos, mas eu tenho certeza que o meu equívoco vai reaparecer futuramente como uma fatalidade no meu destino. Então, a doutrina explica os problemas que nós encontramos na nossa vida como sendo respostas às decisões tomadas preteritamente. Né? Então, a doutrina que não julga, mas que diz, olha, ou você age conforme a lei, então nos apresenta as leis divinas, as leis morais, para que a gente tenha clara noção do que seja o certo e o errado, né? E aí a gente vê o Livro dos Espíritos dizendo para a gente que certo é tudo aquilo que nos aproxima de Deus, errado é tudo aquilo que dele nos afasta e, portanto, é o mal, e, portanto, é a causa da nossa infelicidade, etc. Né? E eu acho que muitas pessoas, à medida que vão necessitando aprofundar entendimentos e veem a dificuldade que é uma reforma íntima, você se adequar a essas regras, esses valores morais, muitos, nas primeiras quedas, abandonam o estudo espírita em nome de outra tradição qualquer, né? Mas tem a dificuldade de se erguer, entender a falta e continuar, né? Lutando. Conheço pessoas que, por um sentimento de culpa, abandonaram a lida espírita, né? Imaginando que não iam mais cair. Não, nós vamos cair, nós estamos no mundo de expiação e prova. Agora, nós precisamos desenvolver as habilidades, quando caímos, de nos erguer o mais rápido possível. E à medida que a gente vai desenvolvendo habilidades, a gente vai caindo menos, até o dia que a gente já tem condições de se sustentar, né, em pé. Então, é uma doutrina que cobra muito a nossa postura. Nós não dependemos de ninguém, como você mesmo apresentou aí, no sentido mais dominante da palavra religião. A doutrina espírita não é uma religião, é uma filosofia de consequências religiosas, como diz Kardec lá na Revista Espírita. Nós não temos, conforme os sociólogos costumam definir religião, a gente não tem uma hierarquia definida, né? A gente não tem ritos, a gente não tem cultos, a gente tem, sim, uma doutrina muito bem estabelecida, a gente tem uma forma de pensar, etc. Nós temos uma hierarquia que é institucionalizada pelas federativas, as casas espíritas têm também sua organização, porque o bem, ele não descura da ordem, então a gente precisa mesmo ter essa ordem estabelecida, mas que outras pessoas ocupam outros lugares, muitos centros espíritas têm, inclusive, eleição, etc., né? São cargos, simplesmente, mas o importante é você desenvolver ali as virtudes necessárias ao trabalho espírita, né? Que são as virtudes ditas pelo Cristo, a humildade, a abnegação, né? A caridade, a indulgência, mansuetude, e por aí vai. Então, eu acho que muitos desistem da caminhada espírita por essa causa, né? Por não se achar, talvez, capaz de uma reforma íntima, por não ter aquela vontade firme. E aí buscam outras justificativas. Não, não, perfeito, perfeito. Muito bem respondido. Mas, na verdade, não, você terminou ficando até
uma resposta de outra coisa que eu ia fazer na sequência, que é a questão, você terminou abordando, mas na verdade a questão, digamos, e vale como resposta, né, para a pergunta que eu formulei, enfim, como comentário, você abordou mais a questão assim, é muito difícil ser espírito de um ponto de vista, digamos, da perseverança, né, ou, digamos, de abraçar a doutrina no sentido de observar, né, as suas proposições, né, digamos, seguir, né, aquilo que a doutrina estabelece e preconiza. Perfeito. Então, digamos, essa pergunta que viria meio que na lógica seguinte, né, da primeira, está respondida. Mas, na verdade, eu quis dizer no seguinte sentido, do ponto de vista do estudo mesmo, leitura. Né? Para a compreensão da doutrina, você tem que ler um caminhão de livros, né? Um caminhão de obras, estudar, pensar, refletir, comparar, e ainda sobram N dúvidas. Né? Porque, apesar de tudo que se escreveu sobre, eu, pelo menos, tenho uma série de dúvidas que eu nunca consegui resolver em livro nenhum. Né? E no colóquio anterior, né, a gente, cheguei a tocar em algumas delas, etc. Quer dizer, enquanto que em outras religiões, de novo, né, estou usando apenas como paralelo, né, o espiritismo não é uma religião, mas, digamos, enquanto em outras religiões, vamos botar assim, entre aspas, as perguntas todas estão resolvidas, né, e respondidas há séculos até, né, no caso do catolicismo, no espiritismo você estuda, 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 e depois de você ter estudado um caminhão e meio de livros, ainda tem um monte de coisa que ninguém sabe responder, né? Porque ninguém perguntou, de repente, aos espíritos, como Kardec fez, ou nenhum espírito que responder, ou como seja. Né? Então, nesse sentido até que eu coloco também, digamos, exige muito em termos de leitura e estudo, e isso afasta as pessoas, porque hoje em dia, até mesmo, né, em cursos universitários, né, as pessoas vão lá para estudar, para se formar numa certa profissão, obter um diploma e tal. Você percebe que as pessoas, no geral, falando sempre em termos genéricos, claro, né, tem uma certa preguiça de ler e de estudar, né, que dirá fazê-lo gratuitamente, né, apenas porque abracei uma doutrina. Então, repito a pergunta, você respondeu, claro, mas digamos, repito a pergunta, agora enfatizando que estou falando assim do ponto de vista de estudo, né? Do ponto de vista de estudo, leitura e tal. É muito penoso e isso afasta as pessoas. O que te parece? Por exemplo, tirando aquele pessoal que vai lá e frequenta os cursos, por exemplo, no centro e tal, né? Mas, digamos, se você considerar a massa, né, dos que, digamos, declaram-se espíritas, o pessoal gosta de estudar mesmo ou isso espanta muito? Muito bem, eu vou falar da minha impressão, tá? Nada que tenha lido e tenha fundamentação. Mas, assim, tem na doutrina espírita muitas pessoas com uma formação superior. Talvez seja, no censo do IBGE, a maior população dentro da doutrina espírita, aquela que tem um curso superior. Sim, o último censo do IBGE mostra isso. Né? Então, aí a gente vê que, naturalmente, as pessoas que buscam a casa espírita, elas podem buscar com indagações, elas têm dúvidas. Então, há um espaço enorme nas casas espíritas para aquelas pessoas que têm uma mente mais voltadas para essas questões de entendimento, plano espiritual, etc. Então, tem muitas pessoas que buscam com problemas intelectuais. Essas sim gostam de ler. Mas, se a gente prestar atenção, mesmo aqui no Brasil, a gente teve muitas casas espíritas que foram iniciadas a partir de trabalhos mediúnicos, em que muitos dos trabalhadores eram ou analfabetos mesmo, ou uma formação assim, uma escolaridade muito baixa. Então, eu já escutei de um espírita, um trabalhador da casa espírita, uma pessoa cheia de responsabilidades dentro da casa espírita, excelente, pessoa dizendo, a gente conversando a respeito da necessidade do estudo dentro da doutrina, e ele muito mais flexível que eu, disse, Cícero, olha, antes da doutrina já existia a caridade. Então, há aquelas pessoas que naturalmente são caridosas e buscam aprofundar essas práticas de caridade. A gente precisa ir devagar com o estudo com essas pessoas. Talvez sejam os humildes que Jesus procurou, Jesus não procurou os doutores da lei e tal, que são pessoas que têm uma apreensão já que eles conseguem apreender o que a doutrina espírita é capaz de
de passar. Para algumas tem que passar pelo intelecto, outras naturalmente passa a mensagem pelo coração e consegue ter um entendimento. Então, eu vejo que não é muito o estudo que espanta as pessoas da casa espírita. Eu vejo que é a perseverança, eu acho que é a perseverança. Né? Algumas pessoas vão lá buscar entendimentos, e quando o entendimento fere o orgulho, eles saem. Mas outras pessoas conseguem superar a questão do estudo. E estão na casa espírita para serem úteis. Algumas fogem até de ser úteis em casa e vão aprender a fazer caridade fora, porque não conseguem fazer caridade no ambiente doméstico. Depois que se equilibram fora, aí trazem uma aprendizagem para o ambiente doméstico para poder superar uma mágoa com a esposa, com o esposo, com o filho, com sogra, com vizinho. Então, quer dizer, é uma fuga do lar, mas que depois retornam com aprendizados e conseguem superar aquelas dificuldades em casa. Né? Então, eu acho que a gente vai na casa espírita com um estudo que é a conta-gotas. Né? Você não é nem cobrado para fazer estudo sistematizado. Você pode participar de atividades na casa espírita, palestra pública, o evangelho que é colocado lá, assistência fraterna, e você não precisa fazer o estudo sistematizado. Agora, em muitas casas, e assim é na nossa, se eu quero trabalhar na casa espírita, eu quero um trabalho voluntário, eu quero auxiliar, dependendo do trabalho que eu for realizar, aí eu preciso ter um estudo mais apurado. Mas as classes são abertas, é gratuito o estudo, obviamente, né? Mas não é obrigatório isso daí, não. Quer dizer, não é uma exigência você ser espírita, você não faz carreira, isso não é uma exigência da doutrina espírita, você fazer esse estudo mais detalhado. Né? As mentes mais curiosas, sim, necessitam disso. Outras se acomodam, né? Eu não sei se eu te respondi, meu amigo. Perfeito, perfeito, perfeito. Ah, vamos à última, digamos assim, dessa tarde, para, de repente, o vídeo não ficar longo demais, não tomar muito do seu tempo e também não espantar, né? Quem, porventura, se deparar com o vídeo na rede, né? Ele ficar aí com qualquer coisa menos do que 1 hora, tá certo? Mas também não tenha pressa, né? Em fazer suas colocações. E aí, então, normalmente, o que eu faço não é exatamente uma pergunta, é meio que uma pergunta para poder tabelar, né? Mas eu faço meio que o meu apanhado, digamos assim, e já dou um pouco a minha própria opinião, e depois lhe passo a palavra, assim, que a gente tem feito, né? Que é o seguinte, né? Sei lá, você pega, por exemplo, a Ivone do Amaral Pereira, que faleceu, Fulano Pires, que já faleceu, Hermínio Correia de Miranda, que já faleceu. No caso, Ivone era médium, né? Hermínio e Herculano Pires, até onde sei, não, mas eram dois pensadores, né? Muito profundos do Espiritismo. Né? Mas, enfim, né? Faleceu. Chico faleceu. Enfim, o que eu quero dizer pessoas que, vamos colocar assim, dos anos 1930 para frente, né? Dos anos 1930 até a primeira década do século XX, vamos botar nesse lapso temporal aí de uns 80 anos, mais ou menos. Né? Ajudaram a escrever muito do que está aí no mercado, né? Que a gente leu até hoje, né? Obras psicografadas ou não psicografadas, mas em todo caso, obras de peso, né? Que ajudaram a complementar, digamos assim, a literatura espírita. Né? Se você somar as obras de Kardec, as obras dos espíritas, né? Chamar de clássicos, como Delane e outros, né? Esse grande pacote de obras aí produzida por pesquisador, por espíritas, né? Médiums ou não, mas espíritas brasileiros, tem um volume grande de informações, de conhecimento, de reflexões sobre o espiritismo, enfim, ajudam a alicerçar, né? Ajudam a alicerçar a doutrina. E no caso, como nas obras do Chico, inclusive, nos dá um vislumbre, né? Da vida, né? No mundo espiritual e por aí vai. Enfim, um grande acréscimo, né? Né? E eu vou tentar misturar meio que duas colocações em uma só. Bom, primeiro, alguns desses espíritas, médiums ou não, né? Mas desses espíritas de escola, já faleceram. Né?
E eu fico com a forte sensação, já comentei isso com você em algum momento anterior, em algum momento passado, que não estão a surgir outras pessoas de mesmo nível, de mesmo gabarito, capazes de, né, em certo sentido, né, figurativamente falando, substituí-las. Né? Você até tem um nome, dois, três e tal, não vou citar, porque, enfim, não vem ao caso, de pessoas que se destacam, né? Que são meio que figurinhas carimbadas em tudo quanto é evento espírita de certo peso. Aquelas pessoas têm que estar na programação, inclusive elas chamam muito público. Tem a impressão que tem pessoas que só vão aos eventos para verem aquelas pessoas. Né? Assim como tem gente que às vezes só vai ao teatro para ver aquele fulano da novela da televisão. Né? Mas, de qualquer forma, não desmerecendo, né, ou não desconhecendo os méritos e os atributos dessas pessoas, a meu ver, estão aquém, por certo, né, desses nomes que eu mencionei anteriormente. Né? Então, nesse sentido, você tem uma doutrina que, né, ainda por razões diversas, que não vem ao caso aqui tentar debater e elucidar, é uma doutrina de uma minoria e que está perdendo, né, ao longo do tempo, até porque é inevitável, as pessoas, né, vão findar essa encarnação em algum momento, a doutrina, então, está perdendo muitos dos seus luminares, enfim, né, das pessoas que ajudaram nos últimos 80 anos a moldá-la e a consolidá-la aqui no Brasil, com seus escritos, inclusive, né, que fazem parte da leitura obrigatória nossa, do estudo obrigatório nosso. Né? Então, digamos, queria que você compartilhe qual é a sua visão sobre isso, já meio que, né, compartilhei aqui qual é a minha visão com relação a isso, né? Que, digamos, estão ficando meio que desassistidos aí de grandes nomes. Você tem até pessoas, né, digamos, famosas, né, e que aparecem nos eventos e que são sempre aquelas e tal, e não sei o quê, mas, a meu ver, francamente, estão muito aquém desses nomes que eu mencionei. Né? E não estou falando pelo fato de não serem médiums ou qualquer coisa assim, né? Nem todo espírito, a maioria dos espíritos não é médium, a questão não é essa. Né? Bom, acho que deu para entender, né, a minha colocação. E relacionado a isso, para tentar fazer o meio que um dois em um para a gente encerrar aqui, você toma ali obras, né, do meados do século XIX, começo do XX ainda, né, muitas pesquisas na área espírita, muitas obras foram escritas, né, por Delane e por outros mais, né, e você tinha ali meio que pipocando, né, em tudo quanto era lugar na Europa, médiums. Claro, tem sempre aqueles, né, de maior poder, digamos assim, né, médiums com múltiplas habilidades, né, enfim. Outros, às vezes, são médios só de efeitos físicos e por aí vai. Mas você tinha um pool, né, de médiums. Tanto é que, por exemplo, muitas obras foram escritas, a começar do próprio Livro dos Espíritos, a partir do que esses médiums obtiveram, né, com os espíritos, né, enfim, elevados, etc. E tal. Através dessa comunicação, né, essas pessoas que puderam atuar como médiums, né, no sentido mais estrito aí da palavra, como intermediários, né, entre encarnados e desencarnados, propiciaram tudo isso. Aqui no Brasil nós tivemos um Chico, né, um médium excepcional e por aí vai, mas a sensação que me fica, e aí pode ser só impressão também, quer dizer, até mesmo nesse quesito, né, além de você já não ter mais, digamos, pensadores de peso, né, como um Herculano Pires, um Hermínio Corrêa de Miranda, você também já não tem médiums, parece que a coisa também está escasseando nesse sentido, não é? Então, digamos, como é que você enxerga isso? O espiritismo, digamos, está meio que sofrendo de uma certa inanição, digamos assim, ou não é bem o caso? Eu estou sendo um pouco pessimista, talvez. É uma pergunta também muito delicada, cara, né? Mas, assim, você é um intelectual, então é necessário, é óbvio que você busca na doutrina espírita esse alimento também espiritual. Ele preocupa a ausência de obras de peso na sua concepção, como as obras que você gosta de ler, né? O Bozano, Charles Richer, Leon Denis e etc. Mas, assim, se a gente for pensar, Kardec, lá agora, pô, é a Revista Espírita, eu não sei se é 63, mas deve ser por ali. 63. Tem, lá no mês de dezembro, ele vai comentar a respeito das possíveis épocas ou partes que a doutrina espírita vai atravessar. Né? Então, Kardec, ele tinha na cabeça dele, né, já como que a história iria se desenrolar. Quer dizer, quando uma ciência nova é criada, quais as fases pelas quais ela deve passar.
Então, Kardec ele pensou que a primeira fase da doutrina espírita foi uma fase de curiosidade, marcada lá pelas mesas girantes, pelas danças das mesas, etc. Depois, com o Livro dos Espíritos, ele cria uma outra fase, que seria a filosófica, deu início à fase filosófica e tal. Depois ele entra numa fase que ele considera chamada fase de luta, né? E que lá na época de 1863 ele estava na fase filosófica, mas também na fase de luta, o Alto de Barcelona, etc, etc. Depois dessa fase de luta, ele imaginava a fase religiosa da doutrina espírita. Depois da fase religiosa, uma fase que ele chamou ali de transição, de intermediária, e depois a renovação social. Então, ele tinha na mente esses períodos da doutrina, e ele viveu o período filosófico, de curiosidade filosófica e de luta da doutrina espírita. E acredita, aí sou eu que já tô acrescentando aí na análise o período religioso iniciado também por ele com o Evangelho segundo o Espiritismo. Não está dito na obra dele, mas eu imagino que vendo esse período religioso, antevendo esse período religioso, ele escreve o belíssimo livro da obra dele, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele mostra ali a moral do Cristo. Como que a gente pode dialogar com as outras culturas, com as outras tradições, sem que a gente seja ou ofenda a outra cultura religiosa também, né? E eu vejo que nós temos obras na doutrina espírita que daria para cobrir aí várias e várias gerações. Então, eu não vejo uma escassez hoje em dia de obras de peso de maneira nenhuma. Por exemplo, particularmente, eu gosto muito dos livros do Paulo Henrique. Já estou no segundo livro. Eu acho que o livro dele mexe com a gente para a gente pensar um tanto a respeito da proposta da doutrina espírita. Eu gosto também dos livros do Massi. Então, já estou no quarto livro do Massi, no terceiro, desculpa. Livro do Massi, o livro dele me faz pensar muito os aspectos da doutrina espírita. Agora, eu não sou a pessoa mais indicada para fazer uma análise da produção espírita, porque eu ainda estou em débito com obras clássicas. Quer dizer, eu ainda nessa história, eu estou saindo do período de curiosidade e estou entrando no meu período de filosofia e de luta. Porque da mesma maneira que a história da doutrina espírita está passando por essas fases, eu acredito que individualmente também a gente necessite atravessar essas fases. Muitos não passam da fase de curiosidade. São aqueles que se deslumbram, que Kardec fala que é o pior adepto que tem da doutrina, que é o deslumbramento não permite uma reflexão legal a respeito da grandeza da doutrina, né? Está lá no Livro dos Métodos, capítulo 3, o método. Então, eu vejo que a gente tem hoje pensadores que nos auxiliam, ou no foco ali do Evangelho segundo o Espiritismo, ou no foco mais, digamos assim, da filosofia, da crítica, da doutrina espírita. Eu gosto também da obra do Simonetti, que também nos deixou, mas é uma obra ainda atual, nova. Sueli Caldas também tem obras que nos faz pensar a dimensão da casa espírita. Todos nós devemos dar uma lida naquela obra para ter uma noção do que seja um ambiente espírita do ponto de vista do planejamento espiritual, né? Então, eu acho que nós não estamos passando por escassez, não. Essas pessoas têm uma importância, que passaram, que vieram, que deixaram sua contribuição, ainda têm uma importância muito grande nessa geração, e talvez, antes de que a gente assimile a obra deixada por eles, outros virão e darão uma contribuição. A arte espírita está sofrendo um boom, uma renovação muito grande agora. E talvez pela arte a gente consiga trazer mais pensadores, outros corações para o trabalho da doutrina, né? Porque, meu amigo, não é fácil você escrever um livro de peso, robusto, como os livros de Herculano Pires, por exemplo, né? Precisa ter toda uma formação
que Herculano, o professor Herculano tinha essa formação de filosofia e tudo mais, então ele enxergava. A gente vê muitas obras espíritas hoje pelo viés da psicologia também. Tem obras espíritas hoje no campo da saúde, da medicina, então a gente, da pedagogia, da Hora Encontro traz uma contribuição muito significativa, um olhar muito peculiar, dilatando aquelas observações iniciais de Herculano Pires, Pedagogia Espírita, a Dora Encontre vem avançando e trazendo detalhes a respeito da educação de almas. Né? Eu acho que nós temos muito no Brasil de literatura, e o que nós temos, talvez, de escassez é de leitores e de praticantes da doutrina. Então, eu acho que a carência maior não é de obras, não é de pessoas de pensamento, mas talvez o da vivência, né? Com relação à mediunidade, talvez essa mediunidade de outdoor, de chamar, de estandarte ali, talvez a gente tenha passado já dessa fase, embora em muitas casas espíritas a gente tenha médiuns assim, bastante ostensivos, né? Capazes de observar o plano espiritual com clareza e de nos dar informações ali, como eu já cheguei a receber detalhes de algumas coisas na nossa casa espírita. Mas talvez a gente precise tentar por uma outra forma de mediunidade mais sutil, que seja a da inspiração, por exemplo, né? E aí não escassa de forma nenhuma, quer dizer, há formas sutis que não necessitam mais de ser aquela mediunidade de efeito físico, de ser muito ostensiva, porque nós não temos mais a necessidade da prova, já estamos convencidos disso. Né? Da mesma forma que ninguém precisa fazer os experimentos dos atomistas para se convencer da existência de átomos. A gente já está trabalhando as consequências daquilo dentro da nossa ciência. Né? Então, acho que a mediunidade está ficando mais sutil, para que a gente até não estacione no fenômeno só. Né? Kardec, lá no Livro dos Espíritos, nas conclusões, ele fala justamente que aquele que acha que o forte da doutrina espírita é o fenômeno, a mediunidade, não conseguiu alargar ou abarcar a dimensão filosófica da doutrina. E aí, quando a gente aprender a filosofia da doutrina espírita, necessariamente isso vai ter um impacto no nosso comportamento, e vai ser a fase religiosa e a fase de mudança social. Né? Era isso, não sei se eu respondi, meu amigo, mas as minhas impressões são essas. Perfeito. Enfim, não desconhecendo, digamos, o valor dos autores mais recentes, né, mais modernos, ainda me ressinto, digamos assim, de você ter presentemente, ainda vivem produzindo, digamos assim, né, pessoas de um nível aí, de um Hermínio Corrêa de Miranda e de um Herculano Pires. Ainda sinto essa falta. Né? Mas quando eu falei, no caso, da questão parece que estamos a viver uma escassez de médiums e tal, não foi nem nesse sentido, né? Digamos, né? Digamos, temos que ter, digamos, né, episódios meio que espetaculosos, né? Para que as pessoas... Não, até porque, digamos, não sou eu o primeiro a dizer, alguém já disse isso, acho que o próprio Kardec e outros mais, quer dizer, a pessoa até se impressiona com algo inusitado que ela viu, né? Mas aí, nos dias seguintes, ela já começa a racionalizar, acha que aquilo foi isso ou aquilo, quer dizer, no fim das contas, como fator de convencimento, né, também não termina sendo o fenômeno físico, né, propriamente, que termina realmente por convencer o indivíduo. Mas foi mais no seguinte sentido, comunicações mesmo, né? Quem irá psicografar, né? Então, para que fique claro o que quero dizer, né? Quem será o nosso próximo Chico Xavier? Não que tenha que ser alguém né, de mesmo gabarito, por assim dizer. Né? Mas quem trará obras daquele nível, daquele gênero, daquela qualidade, obras psicografadas, né, e que nos deem mais e melhores vislumbres, né, do mundo espiritual. Né? Porque o que tem muito por aí, na verdade, que entulha um pouco as livrarias comerciais, é o tal do romance espírita, que é uma coisa impressionante. Né? O que nós temos de espíritos desencarnados que gostam de escrever é uma coisa fenomenal, né? Porque o que tem de romance, né? Muita gente aí fez fortuna, literalmente, né? Alguns nomes bem conhecidos, inclusive,
Não vou entrar no mérito literário das obras, até porque, para ser bem sincero, é aquele comentário, não li e não gostei. Né? Não li e não gostei. Mas o que me causa certa espécie é essa coisa, né, né, essa abundância de obras, em tese, psicografadas, mas que são, no fim, obras frívolas ou chulas, ou mesmo que contêm conteúdos até contrários à doutrina. Né? Eu disse que era a última, mas aproveitando o embalo, fechando então. Tá? Muitas pessoas, muitas vezes, até porque é mais simples, é mais atraente, ou sei lá o quê, terminam tendo, né, como porta de entrada na doutrina essa coisa do romance espírita, né? Que muitas vezes não é bem espírita no sentido, né? Sei lá, de repente tem um fantasminha, tem uma alma que não sei o que lá no meio, né? Aí é espírita nesse sentido, né? Mas não é um romance, digamos, que muitas vezes pregou ou respeita os princípios da doutrina, né? E fico com a sensação, aquela história, não vou citar nenhuma obra em particular, até porque, para ser sincero, não li nenhuma. Né? Não li, não gostei, não me convence essa coisa, né? De que está cheio de espírito do lado de lá, doido para escrever romance. Né? Então, não engulo, não aceito bem. E tanta coisa boa para ler que eu ainda não li, tanta gente boa para estudar que eu ainda não estudei, né? Eu não vou perder meu tempo lendo a escrava que viveu não sei o quê, tal, né? Não vou fazer isso, desculpa, né? Quem gostar, respeito, mas não vou fazer isso não. A questão é, muitas pessoas têm, até porque é talvez mais fácil, mais atraente, mais divertido, sei lá o quê, como porta de entrada por espiritismo, esses romances, né? Eu vou chamar de pseudo-espírito, tá? E é aquela história, você entra pela porta errada, vê a coisa do ângulo errado, entende a coisa do jeito errado, forma uma série de preceitos ali na sua cabeça que estão errados, e aí depois, para ajeitar, se é que você vai tentar ou vai querer, fica difícil. Né? É como alguém ensinar uma língua para você, tudo às avessas, tudo errado, tudo ao contrário, você aprende o alfabeto errado, os fonemas errados, depois para consertar aquilo é pior do que aprender do zero. Né? Que te parece esse boom aí, esse festival de romances espíritas e tal? Qual a sua opinião? Eles têm alguma contribuição a dar? Tem alguns autores que dá para levar a sério? Ou é muito oba-oba? Né? Você percebeu que eu estou aqui a bancar o advogado do diabo, né? O tira bom e o tira mal, né? Eu sou mal, então eu tudo do meu lado. Aí você vem e dá uma aliviada, né? Vamos ver que de repente no meio do caminho aí está o bom senso, né? O que te parece? Agora para encerrar realmente. Mas sem pressa, fique à vontade. A gente sabe que há uma lista de autores e de livros que não são bem-vindos numa certa análise da doutrina espírita. Mas a gente esquece que o próprio Kardec, na biblioteca dele, né, naquela catálogo racional das obras espíritas, ele colocava obras, inclusive, contrárias à doutrina. Né? Mas eram obras sérias, eram obras que faziam uma análise séria da coisa. Né? E a gente vê também comentários de espíritas que se destacam no movimento espírita falando justamente desse excesso de obras ditas espíritas, mas que, em essência, não trazem o que uma obra espírita deveria trazer. Se no caso do romance, seria, além de uma erudição, digamos assim, na parte escrita de uma obra de literatura, além de ser uma obra de literatura, naturalmente teria uma contribuição moral, mostrando episódios da vida no plano físico, no plano espiritual, dando uma ideia ali de coerência, de causa e efeito. Né? Não é uma obra que visa simplesmente o comércio, não é uma obra comercial, é uma obra de educação da alma. Né? E eu vou ser sincero com você, eu não leio qualquer livro que se diz mediúnico ou espírita, eu não leio. Eu ainda estou em débito com esses autores clássicos, como você está dizendo. Então, as minhas leituras da doutrina, elas são baseadas justamente no histórico do autor. Então, eu tenho as obras de Kardec, de um lado, e o que já se escreveu de Kardec, aí me interessa. Me interessa o que as pessoas tenham escrito de Kardec. Eu tenho do lado também livros que são contrários à doutrina espírita, uns 3 ou 4 livros, inclusive um sugerido por você, né? O Problema Espírita. Acho que o título foi esse. Espírita, O Erro Espírita. O Erro Espírita. O Erro Espírita, muito bem.
O Espiritismo no Brasil, escrito por um padre, que é um livro raro, que ele mostra os equívocos, né? Espiritismo para católicos, em que o padre também vai tentar mostrar equívocos da doutrina espírita. Lendo esses livros, eu não vi equívoco na doutrina, mas eles serviram para que eu pensasse de uma forma mais lúcida e para que eu firmasse o meu entendimento na doutrina. Agora, na atividade da Casa Espírita, eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que foram despertas para a existência do mundo espiritual por obras espíritas que são, digamos assim, de, de banca de jornal, não querendo diminuir a obra, mas que estavam lá na banca de jornal, né? E que, para aquela pessoa, a obra provocou ali, de certa forma, um despertar. Então, para mim, pode não ser útil, mas para aquela pessoa, o livro foi importante, né? E eu passei a fazer menos juízo de obras por causa disso. Também tive uma alegria muito grande, que eu até cheguei a comentar com você, estava na universidade, e uma aluna chegou em lágrimas para mim, em lágrimas de contentamento, me agradecendo, porque eu vendi para ela um livro teu, né? Química, Ensino e Cidadania. Me desculpe que eu sou péssimo de título. Está devidamente provado. A Terra é um planeta de provas e expiações. A dela era ler o meu livro, né? Não, o que eu quero dizer é que os livros, por exemplo, teu livro, talvez não tivesse mérito para uma pessoa que já está na carreira há muito tempo. Mas ela, uma recém-graduada, com medo de enfrentar uma classe, quando pegou o teu livro, que foi escrito para esse público, é um diálogo com aquela pessoa que vai enfrentar pela primeira vez a docência, né, a profissão da docência. Ela se fortaleceu, ela foi para a sala de aula, ela venceu o medo que ninguém na faculdade conseguiu tirar. Ela achou na tua obra, né? Então, quer dizer, tua obra vista por alguém que já está em final de carreira, talvez não despertasse o mesmo entendimento. Como você tem um raciocínio muito lógico, uma mente muito exigente, não é qualquer livro que fale de espiritismo que vai, digamos assim, te seduzir a atenção. Agora, outra pessoa que está namorando com a proposta espírita, que viu na novela alguma coisa, etc., pega um romance que não tem muita profundidade de doutrina espírita, mas que toca num aspecto de vivência daquela pessoa, que também teve um sonho assim, ou que também teve uma visão daquele jeito. Essa pessoa consegue chegar na casa espírita e, quem sabe, aprofundar entendimentos, né? Então, não é uma obra, talvez, de estudo na casa espírita. Talvez seja uma obra popular para divulgar aspectos da doutrina espírita. E talvez aí tenha a sua razão de ser, né? Tenha a sua função, né? Então, mas eu concordo contigo. Não tem o mesmo gabarito das obras que nós consideramos clássicas, dos autores que nós consideramos clássicos na doutrina. Ler Humberto de Campos, por Chico Xavier. Depois que eu li Humberto de Campos por Chico Xavier, eu já adquiri a obra toda de Humberto de Campos ainda encarnado, para poder entender um pouco mais, né, desse escritor fantástico que a gente teve. Um menino que ficou aqui nas ruas de São Luís, que dormiu no chão de padaria, que teve um processo de escolarização totalmente irregular, que não conseguiu vencer aqui no Maranhão, que vai para o Pará, de lá é expulso para o Rio de Janeiro, questões políticas, sai no meio da noite, quando estava conseguindo. E aí a gente nem sabe como é que um espírito desse conseguiu tanto conhecimento, né, para ser o mais jovem, entrar na Academia Brasileira de Letras, para ter tanta coisa escrita aqui. Quando a gente pega a obra de Chico Xavier, como você falou, Humberto de Campos, com 3 meses já escreve com Chico, enquanto que outros que foram espírita, para escrever por Chico, são necessários 7 meses de contato, etc, etc. E aí a gente vai buscar na obra de Humberto de Campos o esforço, o trabalho, a luta, né, para ele sublimar ali o espírito, para poder ter uma afinidade do lado de lá com o médio, né, Chico Xavier. Então, eu não espero encontrar uma obra de Humberto de Campos em um médio qualquer. Agora, eu confesso para você que eu tenho ainda limitações. Eu não compro qualquer livro espírita ou dito espírita. Eu estou em busca de entender
esses clássicos primeiros, mas aceito que esses livros mais populares tenham a função de despertar, de plantar uma sementinha, seja a reencarnação, seja a questão de causa e efeito, seja a questão do perdão, sempre mostrando que o perdão traz um final mais feliz do que o não perdão, né? Meu amigo, bom, encerrando então, queria mais uma vez agradecer, né, pela sua presença, pela sua paciência, tá certo? Te pediria só que após o encerramento aqui, quando terminar de gravar e encerrar a reunião, você continue aqui online só para a gente papear mais um pouquinho, tá certo? Já, já, já lhe dou o direito de, nesse domingo, ter o seu devido e o seu merecido descanso, tá bom? Pessoal, quem porventura, né, em algum momento futuro, né, essa é a nossa pequena garrafinha, né, com uma pequena mensagem, né, que nós estamos lançando aí no mar da internet, né? Se por acaso ela chegar até alguém, e se alguém a ouvir, né, muito grato e até a próxima. Bom, eu queria agradecer novamente o convite, viu? E me colocar à disposição para outros encontros também. Muito obrigado, hein? Agradeço, agradeço. Nós te agradecemos.